Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Iniciando mais uma semana. E se Deus quiser, mais uma semana de muita luz. Com certeza, né? É um prazer imenso, a gente sempre fala isso, eu sempre falo isso, um prazer imenso estar aqui estudando e aprendendo com vocês, pedindo a essa espiritualidade que são responsáveis por esse nosso encontro, que nos ilumine, né? Que nos ajude nesses entendimentos. Então, para abreviarmos essa introdução do nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para que possamos dar início a esse encontro com esses ensinamentos. Agradecendo sempre, Pai, te agradecendo sempre pelo dom da vida, te agradecendo, Pai, por todas as oportunidades que Tu nos concedes, por tudo que nós somos, por tudo que procuramos nesse caminho do bem. Te agradecemos pelo auxílio, pela proteção, pela luz que sempre ilumina o nosso caminho, pela Tua mão bondosa e amorosa que nos conduz. Agradecemos, Pai, por toda essa espiritualidade. Agradecemos principalmente ao nosso Mestre Jesus, esse irmão tão querido, esse irmão tão amoroso, que em todos os momentos nos levanta, nos ajuda a ultrapassar esses obstáculos que precisamos enfrentar e conseguimos, Pai, com a presença desse irmão, conseguimos força, conseguimos perseverança para caminharmos sempre firmes e decididos em Tua direção. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada, amigos espirituais, obrigada, Pai, por tudo que nos é concedido. A Tua luz esteja sempre conosco, nos iluminando, nos ajudando, nos fortalecendo nessa nossa procura de nos tornarmos seres melhores, de nos tornarmos dignos de fazer parte da Tua criação. Que assim seja, Mestre, que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, a nossa paginazinha de reflexão, né? Da semana, né? Que vai ser colocada no vídeo para que vocês leiam conosco. Ela diz o seguinte: algumas tempestades servem apenas para testar a força das nossas raízes. E essa reflexão, Nivaldo, me lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus ele fala da casa que é construída sobre a areia e sobre a areia, sobre a rocha, verdade, né? E aí, o que significa essas tempestades? São os reveses que acontecem nas nossas vidas. Seria as nossas provações, sério? As nossas provações. Aquele momento em que precisamos testar isso tudo que nós estamos estudando. Né? Que a gente já aprendeu. É nesses momentos que a gente vai perceber se é raso, se essas raízes estão assim, né? Na superfície. Ou se já aprofundaram no conhecimento, já se solidificaram, né? Sabe aquele momento
em que essa tempestade, esses reveses da vida, essas vicissitudes da vida acontecem com a gente, e a nossa serenidade permanece, o nosso equilíbrio permanece, a nossa harmonia permanece. A gente vai dar prova. A gente não se desespera. A gente vai dar prova. A gente percebe que as nossas raízes, elas estão mais profundamente fincadas. Sério, é aquela situação em que a gente tanto pede, dai-me paciência. Dai-me paciência. E aí vem aquela situação difícil que a gente realmente precisa provar, que nós já adquirimos essa paciência, um pouquinho dela, pelo menos, que a gente tanto almeja. Então, essas tempestades, se a gente for transferir para o mundo material, porque tudo isso se refere ao nosso lado espiritual. Mas se nós formos transferir isso para a matéria, nós vamos ter um entendimento perfeito. Quantos temporais, quantas ventanias acontecem no nosso estado e que no dia seguinte derrubou a árvore. Por quê? Porque essas raízes não estavam solidificadas. Né? Fixamente solidificadas. Os telhados das casas não estavam fixados. Né? A mesma coisa somos nós, nas nossas provações, nos momentos difíceis das nossas vidas. E que todos nós vamos ter que passar. Eu costumo dizer, Nivaldo, que isso aqui tudo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a codificação é alimento. Eu ia falar exatamente isso, Célia. A codificação, né, a doutrina espírita, funciona exatamente como tem essa finalidade, né? Fazer com que a gente crie essas raízes profundas dentro do entendimento para quando vir as tempestades, os vendavais da vida que sempre aparecem, sempre vêm. Vão aparecer sempre. Vêm. Né? O que representa, Célia, essas tempestades, essas ventanias? As nossas doenças físicas. A nossa perda de entes queridos. Perda de entes queridos. Os nossos reveses financeiros. Não é isso? As nossas dificuldades familiares. Então, isso é que representa para nós essas tempestades e essas ventanias. E é aí que a gente precisa ter um entendimento para saber como agir. O porquê que nós estamos passando por essas dificuldades e ter a serenidade e o conhecimento, Célia, para lidar com elas. É nessa hora que a gente tem que... Por mais desequilibrado, porque a gente não consegue manter esse equilíbrio, essa harmonia. Ainda, né? A gente ainda não consegue. Um dia vamos conseguir. Mas nesses momentos a gente tem que ter um tempinho para pensar assim, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nosso Pai é justo, é bondoso, é misericordioso, nos ama a todos igualmente. Então, isso tem uma razão de ser. Eu não entendo agora. Ainda, né? Mas que tem. Nascemos, estamos aqui numa vida que a gente precisa saber, primeiro, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando deixar esse corpo físico. E a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, tudo isso aqui é alimento. Nós estamos alimentando, o nosso espírito, ele está sendo alimentado e muito bem alimentado, ele está sendo fortalecido por toda essa doutrina, porque o momento dessa tempestade vai chegar. E aí nós temos que estar com essas nossas raízes firmes. Essa bagagem para poder de conhecimento, ser testada. Né? Lá arquivados, para que a gente possa lançar mão delas, desses conhecimentos, quando for necessário. Então é essa nossa mensagem e que possamos levar ela para essa semana que se inicia. Perfeito. Célia,
Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos É o programa no capítulo, 130, né? Programa 130. Estamos no capítulo 10 e na questão 577. Das ocupações Estamos e missões falando sobre, dos espíritos. exatamente, as ocupações e as missões dos espíritos, né? Nós vimos no programa programas passado, passados, né? Prova, expiação, missões. E missões. E essas ocupações, de que os espíritos se ocupam, né? Então, a gente falou até sobre prova, expiação e missão, como a gente pode diferenciar, né? Entender. A prova é aquela condição de nós passarmos pelas nossas dificuldades, por essas ventanias, né? Isso. Por esses terremotos que a vida nos impõe, e a gente passar por isso tudo com resignação. Sem reclamação. Sem reclamar. E nós conhecemos pessoas assim, né, Claro, Célia? Que conhecemos. passa por Todos nós dificuldades conhecemos. imensas, mas é aquela pessoa que está sempre pensando positivamente. Amanhã vai passar. Amanhã vai ser melhor, eu entendo tudo isso que está passando. Ela não se revolta. Ela é resignada, Ela né? é resignada, ela não se revolta. Essa pessoa, muito provavelmente, ela está em prova. É claro, né, Nivaldo, que pessoas assim é um número muito menor muito do menor. que da expiação. É verdade. O pessoal que está espiando, né, a turma da Nós que expiação, estamos nós espiando reclamamos de muito. De tudo, Muito, hein? e muitas das vezes de tudo. Somos nós que reclamamos quando faz frio, reclama porque está sol, reclama porque choveu, reclama porque não choveu, reclamamos de tudo. Normalmente, nós estamos em expiação. E temos o missionário, né, Célia? É aquele espírito que veio, o grande missionário, veio com uma finalidade, uma função, veio com uma tarefa E aí comunitária. mas aí é para a humanidade. Comunitária, né? exatamente. E nós também aqui falamos que todos nós, independente de estarmos em prova ou expiação ou sermos missionários, temos as nossas pequenas missões. Todos nós. E eu lembro, Nivaldo, que a gente não tem que comparar o tamanho das missões. Perfeitamente. Muito importante. Todas as isso. missões. E nós vamos ver nessa questão, na 577, todas as missões, eles usam uma palavrinha que nós não podemos apagar do nosso dicionário. Utilidade. Utilidade. Todas as missões desempenhadas com o objetivo de ser útil é uma missão importantíssima. Então, Célia, quando você fala aí que nós não podemos comparar as missões, isso é muito importante, você ressaltou bem, porque aquele grande missionário, né, que vem com a finalidade de trazer aquele progresso para a humanidade, é importante tanto quanto aquela pessoa que hoje cuida da sua mãe doente. Da sua mãe doente. Tá certo? Verdade. Então, Perfeito. ela tá desempenhando o melhor que ela pode dela naquele momento. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente não nos desvalorizemos. A minha missão eu não tenho missão, não, a sua missão é ajudar aquele irmão, aquele vizinho, aquele colega do trabalho. É uma missão e é muito importante, é muito grandiosa aos olhos de Deus. Nivaldo, você falou uma pessoa cuidando da sua mãe, né? Doente, inválida, uma missão muito importante. Agora vamos pensar, e nós temos muitos, né? A nossa classe é muito grande. Eu falo nossa porque eu também sou. Vamos pensar num professor. Nossa, que missão. Um professor de escola pública que missão, tem 40, 45 alunos dentro de uma sala de aula. Em cada turma. E é ele sozinho. E ele desempenha a sua função de regente de turma dignamente, moralmente falando, e ele desempenha aquilo ali com todo o seu amor. Isso é uma missão. Aos olhos de todos, é um professor. Não é valorizado. Mas se a gente for pensar, né, e levando e pensando se a gente for pensar, não,
pensando em todos aqueles espíritos, aqueles 40, 45 espíritos que estão ali sentados, recebendo essas orientações, recebendo essa formação. Isso é ou não é uma grande missão? Com certeza, Célia. E a gente não precisa ser... Quer dizer, a gente até gostaria, né, de ser valorizado pelo homem, mas não tem problema não. Nosso Pai que vê tudo em secreto nos ouve. Até porque, né, Célia, não existe nenhuma outra profissão que não tenha passado pelas mãos missionárias. Por aquele banquinho ali. Daquelas professoras, né? As primárias, primeiro, segundo grau e vai por aí afora. Então vamos para a questão 577. Questão 577. Né? Kardec então pergunta: quando um homem faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Ou seja, todos nós já nascemos com as nossas missões pré-determinadas. Todas as missões? Todas. Ou durante o percurso da nossa vida, nós podemos receber missões extras. A gente já tem condições de responder isso. Vamos ler a resposta dos espíritos para que a gente possa, então, comentar um pouco mais sobre a resposta deles, né? Nem tudo o que um homem faz é o resultado de uma missão predestinada. Ou seja, nem tudo foi programado. Frequentemente, ele é o instrumento de que um espírito se serve para fazer que se execute algo que ele considera útil. Útil. Essa palavra útil a gente tem que trazer sempre para as nossas vidas, para os nossos atos, para as nossas falas. Célia, uma coisa muito importante aqui é que nós temos que ter sempre a certeza de que nós temos livre arbítrio. Então, na minha existência, houve uma programação, mas eu tenho o livre-arbítrio. Então, no momento em que eu faço uso desse livre-arbítrio num sentido positivo, a espiritualidade percebe e se acerca para que você possa ser acrescentado. Ele percebe, olha, nós podemos utilizar esse companheiro para essa missão extra. Não estava programado, mas é uma missão extra. Então aqui a gente já começa a entender essa resposta. A pergunta de Kardec e a resposta deles. Pode sim. Nós podemos receber missões extras durante a nossa vida, evidentemente de acordo com o nosso proceder, com o nosso encaminhar da vida. A espiritualidade, os nossos amigos espirituais, esses irmãos que estão incumbidos de nos proteger, de nos mostrar esse caminho de evolução, eles aproveitam todos os momentos. Todo o nosso potencial. E todo o nosso potencial para fazer com que algo aconteça. De bom. De bom, de útil. E aí ele vem assim, Célia. Por exemplo, ele vai dar um exemplo agora. Um espírito julga que seria bom escrever um livro. Um espírito está na erraticidade. No mundo dos espíritos. Ele julga que seria bom ele escrever um livro. Ele quer trazer uma informação, porque o livro é uma informação. Ele quer trazer uma informação, né? Que ele próprio escreveria. Ele vai psicografar o que a gente conhece. Não, mas que ele próprio escreveria se tivesse encarnado. Ele próprio escreveria se tivesse encarnado. Perfeito. Se tivesse encarnado, procura o escritor mais apto a compreender e executar seu pensamento. Então, mas ele não pode escrever, então ele vai precisar se associar a um encarnado. Como é que ele vai escolher esse encarnado? Ele vai perceber aquela pessoa que tenha, primeiro, uma sintonia com ele. E que tenha condições... esteja apto a receber essas... intelectuais de escrever. Também. Né? Físicas intelectuais para escrever com ele. Dá-lhe a ideia
e o dirige na execução. Então, ele sugere a ideia e dirige a execução, então, desse livro. Dessa forma, esse homem não veio absolutamente à Terra com a missão de realizar esta obra. Estamos entendendo, né? Esse espírito, a missão Ele dele escolheu. não era essa, de escrever. Era diferente, por exemplo, é diferente da missão de Chico Xavier, que ele veio com a missão Sim. de psicografar, de nos deixar todo esse mundo de obras. Essa era a missão dele. Agora, nesse exemplo que ele está usando aqui, esse espírito, esse escritor, porque depois que ele escreve o livro, ele se torna escritor. Ele não veio com essa missão. Não veio preparado para isso. Célia, vamos dar um outro exemplo aqui. Você, por exemplo, um espírito se aproxima de você por sintonia, percebe que você tem condições de escrever, de captar o pensamento dele, as ideias que ele quer transmitir e passar para o papel, e ele se aproxima de você. Aí você tem a intuição de escrever esse livro e ele vai te ditar por pensamento. É isso que ele está nos dizendo. Dessa forma, esse homem não veio absolutamente à Terra com a missão de realizar essa obra. Acontece o mesmo com algumas obras de arte ou com descobertas. Então, às vezes as pessoas, uma determinada pessoa, Célia, não tinha habilidade nenhuma, mas ela, por uma contingência, ela se dedicou a fazer um curso lá de pintura. E aí um espírito se aproxima e, através dela, realiza uma obra de arte, de uma pintura, né? Ou faz uma descoberta. Música. Aqueles estudiosos, aqueles pesquisadores que estão debruçados sobre determinados assuntos, e aí os espíritos se ocupam dele para trazer descobertas. Orienta aquele trabalho e esse encarnado vai seguindo essa intuição que lhe é dada. Descobertas das vacinas. Das vacinas. Né? E tantas outras entendimentos que nós temos hoje nas nossas tecnologias, que são muitas das vezes intuídos por esses espíritos. Mas para quem? Não adianta ele trazer para mim. Não adianta. Ele vai levar essas informações para as pessoas que estejam capacitadas a recebê-las e dar desenvolvimento. Aí a gente pensa, Nivaldo, bem simples, bem simplório. A gente pensa na lei da gravidade. Qual é a historinha aqui? Newton, né? Newton. Dormindo, sentadinho lá debaixo de uma macieira, pum, caiu uma maçã. Cai uma maçã na cabeça dele. E aí vamos... A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Não caiu uma folha de uma árvore se nosso pai assim não consentir, né? E dali ele começa se aprofundar e estamos aí. Temos aí a lei da gravidade. Então é assim que acontece esses fatos, A contribuição, né, Célia? A ocupação e a missão dos espíritos para conosco. E eles encerram ainda com mais uma informação. É preciso dizer ainda que durante o sono de seu corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante. Errante está no mundo, está na erraticidade. Não é que ele seja errado. E que se entendem com relação à execução. Então, aquele espírito quer trazer uma informação, seja uma descoberta, seja uma obra de arte, uma pintura, um livro, ele vai intuir e durante o sono desse encarnado, ele também vai ter a oportunidade de conversar, de se entender, como ele diz aqui, se relacionar com relação à execução dessa obra. E a gente tem que lembrar, Nivaldo, que nesse sono corporal, todos nós vamos nos comunicar com esses espíritos. E aí, com qual espírito que eu vou conversar, que eu vou travar diálogo? Isso vai depender da nossa sintonia. Isso vai depender. Dos nossos objetivos
os nossos objetivos úteis, os nossos objetivos voltados para o bem, voltados para as leis divinas, uma coisa do outro lado. Uma coisa é certa, todos nós já estudamos, já falamos sobre isso, né? Sobre o desdobramento do sono, todos nós. Às vezes não precisamos nem daquele sono profundo. No pequeno cochilo, o nosso espírito, ele se emancipa do nosso corpo, né? Aí nós temos a questão 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir em sua missão? E a gente vai lembrar aqui, eu lembro aqui, Nivaldo, de Alcione, né? Nós botamos até aqui. Foi? Aqui, ó. Estava até aqui. O livro é Renúncia. Renúncia. E o personagem é Alcione. E um espírito muito evoluído, né? E que... vamos ler a resposta e a gente comenta sobre tudo isso. Então, a pergunta de Kardec é: poderá o espírito, por conta própria, falir na sua missão? E eles nos respondem: sim, se não for um espírito superior. Não é um espírito de luz, não é um bom espírito, não. É um espírito superior. E aí tem a 578A. Que consequências lhe advirão da sua falência? E eles nos respondem: terá que retomar a tarefa. Recomeçar de novo. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Ou seja, a gente precisa ficar preocupados, porque apesar de ainda não sermos esse espírito superior, mas esse mal que eu causo aqui, todas as consequências que irão advir desse mal é responsabilidade minha. Perfeitamente, Célia. Então, Célia, exemplificando, a minha missão era cuidar de um filho. Eu não cuidei desse filho. Todo o mal que advir da falência dessa missão que me foi dada da criação desse filho, eu vou responder por ela. Vai responder. Eu vou responder por ela. Tudo que aconteceu, eu vou responder. Tudo que esse filho fizer ao redor, a responsabilidade, eu sou conivente. Indiretamente ou diretamente é nossa. Eu vou responder por aquilo. Porque todo o mal que ele continua espalhando teve por origem a minha falência, a minha... eu me privei de exercer aquela obrigação que eu tinha. A missão que você veio programado. Porque ele fala aqui, né, o espírito pode falir na missão por sua própria culpa. Quer dizer, quando a gente recebe uma missão, por menor que seja, foi dado para nós. Foi imposta para nós. Eu costumo falar o seguinte, eu não sei se vai ter mais aqui para frente, mas nós já vimos lá atrás. Quem é que dirige um batalhão? É um soldado raso? Não. É alguém mais graduado, né? O comandante lá, o coronel, né? Ele é capacitado para aquilo. Exatamente. Então, a mesma coisa são essas missões que nos são dadas, que nos são concedidas. Seja ela qual for, nós temos que nos empenhar para bem desenvolvê-las. E dentro desse seu exemplo, Célia, que foi muito feliz, porque se esse comandante erra, ele vai permitir que
toda uma tropa erre, e ele vai ser responsabilizado pelo erro da tropa. Não só pelo dele, ele falhou, mas todo o mal que advir dessa falha dele, ele vai ser responsável. Então a gente tem que começar nos a preocuparmos, raciocinar no que vamos fazer Perfeitamente. e quais são as consequências daquilo que fizemos, Das que nossas falamos. omissões, né, Célia? Das nossas omissões. Essa era a palavra que eu queria. Nós muitas das vezes nos omitimos numa decisão que era a nossa missão, e essa omissão vai acarretar no malefício, e nós vamos ser responsabilizados por isso. Porque, Nivaldo, a gente além disso, nós temos que parar e pensarmos que vamos pensar na missão de pai e mãe. Sim. Nada acontece por acaso. Deus, nosso pai, não ia confiar um filho dele a mim ou a você se não acreditasse na gente, se não confiasse naquele pai, naquela mãe. Então, nós temos esse compromisso. Nosso pai acreditou em cada um de nós. Toma, meu filho, toma conta dele. Faz o melhor. Encaminha ele para mim. Faz o melhor de que você novo. puder aí. Né? Faz o melhor. E aí, o que eu faço? Eu jogo, deixo ele de mão? Questão 579. Visto que o Espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que nela poderia falir? É uma pergunta, né, que a gente deve se questionar. A gente sabe, né, Célia, quantas pessoas importantes receberam a missão e falharam. Quantos? Porque a gente esquece, nessas horas, a gente esquece desse livre-arbítrio. Mas Deus errou? Não, Deus não errou. Deus não erra nunca. E a gente conhece, Célia, falhas em todos os campos que a gente possa imaginar. No campo da ciência, da medicina. Quantos receberam e falharam? No campo da política. A gente pode, Nivaldo, usando a doutrina, a gente pode lembrar de Judas. Judas conviveu com Jesus. Judas ouviu Jesus, viu Jesus. E mas ele teve um entendimento. Distorceu o entendimento, né? E Jesus foi enganado? Não, Jesus não foi enganado. Ele sabia. Mas é o que a doutrina nos diz, o nosso livre-arbítrio é nosso. O que nós temos, o que nós quisermos fazer de diferente, nós vamos fazer. E foi o que aconteceu. Então, Célia, a pergunta é, visto que o Espírito recebe uma missão de Deus, como pode esse Espírito falhar, né? Vir a falir? Então, a resposta deles é, Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Isso é a pergunta que ele nos diz. Ele está nos dizendo, será que Deus não sabe? Né? Ele o sabe. Ficai certo disso. E seus planos, quando são importantes, não repousam absolutamente sobre aqueles que devam abandonar sua obra pela metade. Então, Deus sabe quando há dúvida com relação àquele que ele determinou aquela missão, se ele vai conseguir cumprir. E ele nos diz aqui que quando são muito importantes ou importantes essas missões, ele sabe exatamente a quem dá. A quem dá, porque é como ele... A quem dá que não vai abandonar a obra no meio. Então, toda a questão está para vós no conhecimento de que Deus possui do futuro, mas que a vós não é dado.
Então, Deus sempre sabe. Sempre e sabe. Ele sabe que nos deu essa incumbência, Ele sabe que nós temos uma grande probabilidade de falhar, mas Ele confia que a gente consiga reverter pelo nosso livre-arbítrio e modificar esse final. E como a espiritualidade nos diz aqui, e que jamais vai abandonar a obra. É como no início da resposta da espiritualidade, ele diz, não sabe Deus se o seu general obterá ou não a vitória, mas esse general jamais vai abandonar aquela tropa. Aqueles homens incumbidos da sua autoridade, ele jamais vai desertar. E aí a gente traz isso para o mundo espiritual, porque a nossa preocupação principal é com o nosso espírito. Perfeito. Então, Deus permite? Permite. O Espírito veio com uma missão e falha. Deus permite? Permite. Existe a probabilidade de. A gente vê Muitos pela história de Kardec. Não tinha já alguém preparado, caso Kardec resolvesse falhar na codificação? Já havia. Havia uma possibilidade, mas... Então, tem a probabilidade divina. Tudo que nós temos aqui, nós temos no mundo espiritual. Porque nosso Pai vai considerar sempre o nosso livre-arbítrio. É claro que, dependendo da nossa evolução moral, mas o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado por Ele. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas Ele sabe? Ele sabe. E se for não, dali tem um ensinamento a ser tirado. Se for não, dali tem um ensinamento para todo o todo. Célia, você, no programa passado, um deles, você falou exatamente sobre essas tentativas, esses aprendizados do quando não dá certo. Quando não dá certo. Você falou do Thomas Edison, né? Isso. Que tentou durante mil tentativas e não conseguiu. Isso. Né? Então, ao invés de desistir, ele sabia exatamente as 1000 maneiras como já não dava certo. Então, vamos tentar a 1001 até que consiga. Então, é exatamente isso. Deus permite que nós venhamos incumbidos dessas missões e erremos para que a gente possa aprender como não fazer numa segunda oportunidade. A gente precisa entender que tudo, o nosso escorregão, a nossa raiz menos profunda, a nossa queda, tudo tem um ensinamento a ser retirado. Tudo é autoeducação, tudo é aprendizado. Perfeitamente. A 580, o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação. Então, um espírito que vem desempenhar dois espíritos. Um que vem desempenhar uma missão e o outro que passa por uma provação. As apreensões são idênticas? Aí a espiritualidade nos diz que não. Porque traz a experiência adquirida. O missionário, ele traz uma experiência pré-adquirida. Aí a gente vai pensar, quando a gente tem um nascimento dos nossos filhos, quando a gente vê a gente fica apreensiva. Se temos, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Essa apreensão, né? Dá conta dessa... Essa apreensão existe. Dessa missão. Agora, a gente acha que Maria ficou assim? A gente acha.
Né? Então, essa experiência, a experiência adquirida, ela vai fazer ela com dá que... ela traz essa segurança, né? Essa conformação, essa tranquilidade. Aqui. Questão 581. Os homens que são a luz do gênero humano, que o iluminam com o seu gênio, têm certamente uma missão. Dentre eles, porém, há aqueles que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como se deve considerar a missão deles? Então, nós temos missionários e missionários. Nós já vimos que na questão 578, Kardec pergunta se o espírito pode falir na sua missão. E eles respondem que sim. E nessa questão 581, eles estão exatamente, o Kardec está exatamente aprofundando um pouco mais esse entendimento. Né? O homem, que são a luz do gênero humano, ele pode, em determinadas situações, em determinados, também errar, entrar em erros, se equivocar. Deixa eu ler a minha pergunta, Nivaldo, a 581, né? Kardec coloca: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano. Perfeito. Que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? É mais ou menos igual? Mas com outras palavras, né, para a gente ter um entendimento. Então, é possível esses espíritos que vieram com essas grandes missões falhar? Né? A resposta é sim. Como falseada por eles próprios, estão... não, é porque vinha assim, como se deve considerar a missão desses homens? Aí eles começam com essa afirmativa. Estão abaixo da tarefa que compreenderam. Entretanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com os tempos. Um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido adequada para o seu século. Ou inadequada para o seu século. Quando eles dizem falseada por eles próprios, é como começa a espiritualidade dizendo. Responder. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Porque a gente, na missão, né, Nivaldo, quer dizer, não é só na missão, todos nós passamos por uma preparação no mundo espiritual para fazer esse mergulho na carne. Todos nós viemos aqui para que dessemos certo. Nós temos um avalista espiritual, que é o nosso mentor, que quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos dar de cara com ele, e ele fala assim, mas a preparação, o que você fez com tudo que nós... A mesma coisa são eles. Vão propagar o que eles vão propagar, vão enganar. Essa comunicação falseada é exatamente, Célia, a questão 580, a resposta deles diz o seguinte: eles não têm a experiência. Não tem. Então, é exatamente isso, esses espíritos que muitas das vezes vêm com essa missão, mas que muitas das vezes eles podem ser, assim, faltar a eles a experiência necessária, e aí eles vão cometer, vão falsear essas informações. Nivaldo, já está na hora da gente terminar, a gente volta essa questão. Vamos voltar essa questão. Semana que vem? Vamos voltar semana que vem,
falar um pouco mais sobre essa questão. Nós já estamos aqui expirando o nosso tempo. Então, vamos agradecer, Célia, a Deus, a Jesus, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui reunidos com vocês, aprendendo um pouquinho mais de toda esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que vai ser um facilitador tanto na nossa vida agora de encarnados, quanto na nossa vida espiritual. Então, que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos guarde sempre. Uma excelente semana a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.